Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Amém. Gostaria de ler o verso bíblico que se encontra em Romanos capítulo 8, precisamente no versículo 13. Assim está escrito: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Vou ler mais uma vez. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pai, nós te damos graça por esta palavra, louvamos ao teu maravilhoso nome, por esse dia e por esse momento onde consagramos exclusivamente ao louvor do teu santo e poderoso nome. Fala aos nossos corações, para que tão somente a tua vontade seja realizada em nossa vida. Essa é a nossa oração e esse é o anseio do mais profundo do meu coração. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus nos chamou para sermos santos, para sermos alegres, para sermos livres, para sermos justos, para sermos vencedores. No entanto, entre tantas vocações relacionadas à vida cristã, a principal delas é entender que, sobretudo, Deus nos chamou para morrer. E eu desejo a você uma morte imediata e repentina, que comece a partir de agora. Morte não significa necessariamente a ausência da vida, e evidentemente eu não me refiro a uma morte física, eu me refiro a determinadas áreas de nossa vida que precisam ser sepultadas. Nossa carne precisa ser crucificada, a nossa vida precisa ser mortificada, para que assim Cristo venha reinar em nós, para que assim Cristo venha ressurgir em nós. A natureza nos ensina o quanto a morte é essencial, o quanto ela é um período, uma fase de transição. Nós sabemos que sem a morte da semente não haverá vida nos frutos, não haverá vida nas folhas, não haverá vida nas flores. Sem a morte do óvulo, sem a morte do espermatozoides, não haverá essa transformação do embrião, não haverá vida no próprio embrião. Então nós encontramos o quanto a morte é essencial. Sem a morte de um lagarto, nunca vai haver vida na borboleta. Então nós encontramos o quanto é essencial morrer para nós mesmos, para o nosso ego, para a nossa vida, morrer, fazer morrer a nossa carne, para que Deus venha fazer renascer o nosso espírito, fazer morrer o velho homem, para que o novo homem possa ressurgir, fazer morrer a nossa vida, para que a vida de Deus possa resplandecer em nós. Eu não sei quantos de vocês estão dispostos a encarar essa verdade, mas o Evangelho se resume ao novo nascimento, e para que esse novo nascimento ocorra em nossas vidas, antes nós precisamos morrer. E eu te faço uma pergunta: você está preparado para morrer? Para morrer para os teus desejos, morrer para a tua carne, morrer para a tua vontade, morrer para a sua própria vida, morrer para o seu mundo, morrer para o seu ego. Infelizmente, alguns casamentos chegam ao divórcio, e chegam ao divórcio porque os casais não tiveram a maturidade de entender que, para que haja vida no casamento, a vida de solteiro tem que deixar de existir. Ou seja, é preciso morrer. É preciso morrer. Precisamos matar a vida de solteiro para obtermos a vida de casado. Para vivermos a vida de casado, precisamos fazer morrer o ódio, para fazer viver o amor. Precisamos
fazer morrer as dúvidas, para fazer viver a fé. Precisamos fazer morrer o medo que temos, para podermos viver em segurança. Existem determinadas áreas da nossa vida que nós precisamos sepultar, nós precisamos crucificar, nós precisamos mortificar. E eu não sei se você já entendeu, mas o convite de Cristo Jesus para nós é um convite que se implica em morte. Não sei quantos de vocês estão dispostos a morrer, deixar de viver para si mesmo, para enfim poder viver para Deus e dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Notoriamente nós percebemos quando uma pessoa deixa de existir para si mesmo e começa a viver única e exclusivamente para a glória de Deus em sua vida. Portanto, irmãos, a morte é essencial e é a maior vocação da vida cristã. A vida cristã não se restringe a uma vocação de vitória, a uma vocação de santidade, a uma vocação de felicidade, de liberdade, de justiça, mas sobretudo de morte, porque se eu não morrer, nada disso poderá realmente acontecer em minha vida. Por isso é necessário fazer morrer o religioso que possa existir em cada um de nós, porque é na morte do religioso que nasce e ressurge os verdadeiros adoradores. Atenção, levitas, é preciso fazer morrer o músico que há entre vocês, para que venha nascer o verdadeiro adorador. Nós precisamos, em nossos relacionamentos, seja com quem for e seja como for, precisar fazer morrer o orgulhoso, para que venha nascer o humilde, e assim os laços não venham se romper. Portanto, querido, talvez a mensagem de hoje não seja um tanto convencional, mas é aquilo que Deus falou ao meu coração, para convocar a igreja para morrer para nós mesmos, morrer para esse mundo vil e pecaminoso, morrer, porque somente dessa forma Deus poderá viver, renascer e resplandecer em cada um de nós. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus por isso. Meditando nas Escrituras, nós percebemos que há um convite de Deus para perder a nossa vida. Jesus nos ensina em Mateus 16, versículo 25, aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la-á. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la-á. Isso é o Evangelho. É saber perder a nossa vida, e isso significa deixar de viver para nós mesmos. Os princípios do Evangelho subvertem todos os critérios e paradigmas desse sistema mundano, porque o Evangelho nos ensina totalmente o contrário do que a inversão dos valores propaga. O Evangelho nos ensina que se alguém deseja ser o primeiro, aprenda antes a ser o último. Se alguém deseja ganhar, aprenda antes a perder. Se alguém deseja ser o maior, aprenda antes a ser o menor. Se alguém deseja ser honrado, aprenda antes a ser humilhado. Se alguém deseja ser forte, aprenda antes a reconhecer as suas próprias fraquezas. Porque, enfim, se alguém deseja ganhar a sua vida, precisa aprender que antes é necessário perdê-la, porque viver exige essencialmente, imprescindivelmente, morrer. Você está preparado? Eu quero te convidar a vislumbrar o verdadeiro Evangelho, usando Jesus Cristo como a nossa hermenêutica, como a nossa chave de interpretação, e compreender a partir de Cristo, não a partir dos dogmas existentes, não a partir
dos catecúmenes, dos catequeses existentes, mas a partir de Cristo. Qual é o verdadeiro evangelho? E Cristo nos ensina que aquele que deseja ganhar a sua vida, perdê-la-á por amor de mim. Nós não estamos acostumados a perder, nós não aceitamos perder. Quando perdemos moedas de valores tão risórios, né, isso já dá uma dor no coração, né? Há pessoas que simplesmente se atrasam em suas programações porque perderam 50 centavos e vão lá procurar nas gavetas, em toda a sua casa, onde está aquela moeda. Nós não aceitamos perder, nós não queremos perder, mas para vivermos o verdadeiro evangelho precisamos perder, no sentido de perder a nossa vida, perder as nossas ambições, os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos supérfluos valores, e começar a viver na dimensão do sobrenatural, começar a viver mediante a vontade de Deus, mediante o propósito de Deus, mediante os decretos, os preceitos divinos sobre as nossas vidas, porque os nossos valores não consiste nessa terra, não nascemos neste mundo para fincar estaca e fortalecer raízes. Nós bem reconhecemos que o nosso tesouro está no céu, a nossa recompensa está no céu, o nosso Senhor virá do céu para nos buscar dessa terra, nos levar novamente para os céus, onde ao seu lado reinaremos para todos sempre. Isso é o evangelho. Por isso não juntamos tesouro nessa terra onde a traça, onde a ferrugem corrói e destrói, onde os ladrões roubam. O nosso tesouro está no céu e a nossa vitória vem do céu. Por isso eu não estou de luto e não lamento o fato de ter morrido há 14 anos e de não viver mais para mim mesmo, mas procurar viver segundo a vontade de Deus, reconhecendo que o velho Sidney já não existe mais, mas Deus fez, Deus me deu um novo ser, um novo coração, um novo espírito, uma nova vida, um novo cântico nos lábios, para que pudesse adorar ao seu santo e maravilhoso nome. Portanto, meu irmão, saiba que nós somos chamados para perder. Assim, quando eu me converti, eu não conseguia entender. Eu tinha uma locadora de vídeos na Academia Impacto, tínhamos investido bastante lá, e antes de me converter estava tudo bem, tudo fluindo. Para um jovem naquela época, sabe, a remuneração estava ótima, e pensei que quando eu me convertesse a situação ia melhorar. A verdade é que piorou. Cheguei a mês de alugar somente 2 DVDs, isso porque eu queria andar no caminho da retidão, e quem deseja andar no caminho da retidão tem que saber que vai perder. Para você ter uma ideia, enquanto eu comprava um filme original, e não queria, sabe, me recusava a fazer cópia, o outro concorrente simplesmente comprava o mesmo original e fazia 20, 30, 40, 50 cópias. Então em um só dia ele atendia 50 pessoas, enquanto as pessoas que vinham procurar aquele filme eu dizia está alugado, e não tinha condições de investir 100, 150, 200 reais no filme original, e ele com cópias que custava simplesmente 6 a 10 reais, e ali eu sentia a dor de perder. Não é fácil, eu confesso. Chegou um dia onde um dos sócios, na realidade eu pagava um percentual por estar ali, disse: olha, não está tendo produtividade, você vai precisar sair. Eu lembro dessa ocasião que peguei uma chave de fenda e comecei a desmontar com lágrimas na face e no rosto todas aquelas prateleiras de VHS, na verdade, na época não era nem DVD, era VHS, tirar aquelas fitas, colocar numa caixa, lacrar e sair dali chorando: meu Deus, onde estás? Até que depois de um determinado tempo eu vim aprender que quando portas velhas se fecham, é porque portas novas se abrirão. Nem tudo é perca, existem coisas que são livramento. Hoje eu agradeço a Deus que me tirou daquele lugar, me tirou daquele mundo e me deu uma vida bem melhor.
mas eu perdi para o mundo. O pior não é você falir, o pior são os comentários dos amigos, né? Comentário dos colegas: ó, falido, levou um golpe, porque foi um negócio que eu fiz. E aí tantas pessoas satirizando, escarnecendo. Isso era o mais difícil ter que tolerar, mas eu olho para trás, eu só posso agradecer a Deus, porque aquele que não perder a sua vida não ganhá-la. E o que eu posso dizer hoje é que tenho ganhado 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes mais. Estou em Cristo, e viver com Ele para mim é ganho, viver com Ele para mim é lucro. Aleluia! Mas a realidade é que eu falo aqui, eu sei que há irmãos que viveram essa mesma situação e que de alguma forma, né, se deparam com essa história, se identifica com essa realidade, que precisaram perder, mas saiba que nós perdemos é para ganhar, e ganhar para a glória de Deus. Louvado seja o seu nome. Outra verdade que o Evangelho nos ensina é que somos chamados para mortificar a nossa carne. Mortificar a nossa carne. Isso está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 5, onde diz: fazei, pois, mortificar a vossa carne, as tendências carnais, nossos instintos, nossos impulsos, nossas neuras, nossas taras, nossos dilemas, nossos dramas. Fazer mortificar isso, a natureza terrena. E de que forma nós podemos? E aí vocês vão percebendo que há tantos textos bíblicos, sabe, que corrobora com essa ideia, que ratifica essa verdade. A Bíblia também vai nos dizer, em Romanos 6, versículo 6, que devemos crucificar o velho homem. O velho homem já não pode mais existir. E o que é que nós podemos aprender como o velho homem? O homem do passado, o homem dos dias retrógrados, não pode mais existir em nossas vidas. O velho homem precisa ser sepultado, e esse vídeo demonstra perfeitamente o que é isso. É um processo doloroso, mas necessário para a sobrevivência. Então, irmãos, precisamos crucificar o velho homem. Isso é crucificar o antigo, o passado. O apóstolo Paulo diz: esqueço-me das coisas que para trás se fica. Perceba, ele não entra no critério das coisas ruins, seja ruins ou seja boas, ele simplesmente esquece. Nem tudo que eu vivi no mundo foi horrível, teve momentos bons e teve momento agradável, mas preciso esquecer, porque agora eu tenho um alvo, eu tenho um prêmio da soberana vocação daquele que me alistou para tamanha glória, de modo que as coisas dessas vidas não se comparam com as bênçãos que estão reservadas para nós. E há quem diga: o mundo não presta. Cuidado quando você falar isso, porque o mundo tem muitas coisas boas, gente. É verdade. E é interessante que a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 11, que pela fé Moisés renunciou os prazeres transitórios do pecado. Pela fé ele deixou a honra, o prestígio. Isso é bom. O reconhecimento de ser filho da filha de Faraó, o possível sucessor ao maior trono da sua época, da sua era, da sua geração, ser o homem mais poderoso da terra, ter toda a glória humana ao seu favor. Ele simplesmente abandona, recusa, renuncia tudo isso para peregrinar no deserto, sem eras, sem beiras, sem rumos, sem destino. Mas na certeza de uma coisa: eu prefiro viver com Deus no deserto do que morar no Egito com Faraó. Na certeza de que Deus o chamou para tão grande obra, e que coisas maiores e melhores
Deus tem reservado para aqueles que confiam em seu maravilhoso nome. Assim foi com Moisés. Nós poderíamos estar dizendo que hoje que Moisés foi um grande faraó, ou foi um grande príncipe de faraó, mas hoje eu estou aqui para relembrar que Moisés não foi príncipe, Moisés não foi rei, Moisés não foi faraó, mas foi o homem a quem faraó, todo o seu reinado, todo o seu exército de infantaria, cavalaria e artilharia reconheceu o Deus da vida de Moisés, o Deus que abre o mar vermelho, o Deus que derruba o exército com apenas gafanhotos, piolhos e lepras. Essa é a história que nós contamos das 10 pragas, das maravilhas que Deus realizou. O nome de Moisés se tornou bem maior do que o Egito poderia oferecer. Mas preste atenção no que Hebreus 11 fala: prazeres transitórios. Por isso que nós temos que fazer crucificar o velho homem. Porque há amizades que foram boas, mas hoje não edifica. Nem tudo que é bom presta, nem tudo que é bom edifica. Há lugares que não era pecado, mas poderia me levar e induzir ao pecado. E eu preciso crucificar o velho homem. A Bíblia vai também nos falar, em Gálatas 5:24, que os que estão em Cristo crucificam a sua carne. Crucifica o velho homem, crucifica a sua carne. E lá adiante, em Gálatas 6:14, diz que crucificam para o mundo. É quando o apóstolo Paulo diz: eu estou crucificado para o mundo está crucificado para mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu pergunto aqui a você, baseado nessas referências: você está disposto a crucificar o velho homem? Você está disposto a crucificar a carne, que ainda existe e sempre vai existir? Talvez, irmãos, o mal nunca venha deixar de existir, mas nós devemos deixar de existir para o mal. Talvez o pecado nunca venha morrer, mas nós devemos morrer para o pecado, deixar de ser escravo, subjugado, deixar de ser subalterno dos desejos, das ambições, das ganâncias carnais. E para que isso aconteça, crucificar o nosso ego, crucificar esse mundo, ser crucificado com Cristo, reconhecer que os nossos valores são espirituais e não terrenos, são celestiais e não mundanos, são divinos e não humanos. Viver essa verdadeira conversão, estar disposto a morrer a cada instante, a cada momento, porque a convocação que há sobre as nossas vidas é que somos chamados para morrer diariamente. 1 Coríntios 15:31, o apóstolo Paulo diz o seguinte: dia após dia eu morro. Ele não morre uma vez na semana, ele não morre uma vez no mês quando é culto de ceia, ele não morre um final de semana no ano quando é aniversário do congresso, quando é congresso do ministério. Tendenciosamente nós fazemos isso. Temos essa tendência de fazer distinção entre dias e dias, quando a verdadeira maturidade nos leva a julgar igual todos os dias. Dia após dia eu morro, ou seja, deixo de existir para mim mesmo, para que Cristo venha resplandecer através do meu caráter, através da minha conduta, através dos meus comportamentos, atitudes e palavras. Dia após dia eu morro. Agora, detalhe: a morte, além de ser diária em nossas vidas, a Bíblia nos ensina que além de ser o dia todo, é todo dia. Olha bem o que está escrito, né? Ouça, em Romanos 8:36, por amor a ti, ó Deus, somos entregues à morte o dia todo. Fomos consideradas como ovelhas para o matadouro. Você já viu uma ovelha indo em caminho ao matadouro? Já viu um carneiro, um bode? Eles vão sendo forçados, né? Vão por imposição, mas a ovelha vai em silêncio, e ela sabe o que aguarda.
mas ela não teme a morte. Ela vai em paz. Por isso que a Bíblia faz essa analogia. Por amor a Ti, ó Deus, somos entregue à morte o dia todo, fomos consideradas como ovelhas para o matadouro, porém entre todas essas coisas somos mais que vencedores, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Somos entregues à morte o dia todo. Isso significa de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Nós somos provados, tentados. Há uma nuvem de testemunha que nos observa. A nossa guerra é contra dominadores deste mundo tenebroso, principados e potestades, que não habitam no abismo, mas habitam na região celestial. Entre os céus e a terra, estão perambulando. E nós precisamos morrer diariamente, morrer a cada instante, morrer a todo momento, para que Cristo venha reinar em nós. Para que não venhamos ser envergonhados e considerados como obreiros reprovados. Cristo precisa reinar em nós. Certa ocasião, querido, na história, diz que Santo Agostinho, um dos maiores teólogos, antes de Cristo ele foi um dos maiores promíscuos. E quando ele se converteu, ele começou a usar aquelas vestes, aquelas batinas sacerdotais. E uma mulher dos prostíbulos e dos bordéis, uma meretriz, o reconheceu andando nas ruas. E ao reconhecê-lo, correu ao seu encontro e disse: Agostinho! E ele fingiu que não estava ouvindo, começou a dar passos mais rápido. Agostinho! E ele nada, de repente ela se coloca na frente dele e diz: Agostinho, é você? Sou eu, Agostinho. Ele olha para ela e diz: você continua sendo você, mas eu já sou um outro homem. E seguiu seu caminho, o caminho da fidelidade, da retidão, da integridade, não quis olhar para trás. Que assim as pessoas possam nos reconhecer. Nós não somos mais o mesmo. Somos um outro homem, uma outra mulher. Cristo vive em nós e essa é a diferença dessa nova existência que temos. Houve um homem na história que foi considerado um dos heróis da fé, o nome dele é George Miller. Dizem que esse homem leu a Bíblia somente 200 vezes. E dessas 200 vezes, 100 delas, somente 100 foi de joelho. Eu nunca li a Bíblia toda de joelho. Lembro que uma época minha mãe estava tentando. Ela não está aqui hoje para me perguntar se ela conseguiu. Mas alguém aqui já leu a Bíblia toda de joelho? E 66 livros do início ao fim, de Gênesis e Apocalipse. Esse homem, ele investiu em orfanatos, grandes orfanatos na Inglaterra. Pregou para milhares de pessoas, mudou a história da sua vida, da sua família, da sua nação e da sua geração. Se tornou um exemplo que hoje poderíamos contar a sua história dizendo: pela fé, George Miller abriu orfanatos e levou milhares de pessoas à presença de Cristo. Ele causou um impacto tão extraordinário que a mídia secular uma vez o procurou para entrevistar e fez a seguinte pergunta: qual é o segredo do sucesso do reverendo George Miller? E a resposta dele foi: o meu segredo é que eu já morri há alguns anos. Morri para mim mesmo, para viver para Deus. O segredo de um cristão bem-sucedido, bem-aventurado, bem-abençoado, é quando ele decide morrer para si mesmo. Sabe qual é a lição que nós aprendemos entre o morto? Você já foi a algum funeral? O pastor visita regularmente alguns funerais. A maior analogia que há é a insensibilidade. Perdeu todos os sentidos. E quando a Bíblia nos fala que nós devemos morrer para este mundo, morrer para esta vida,
morrer para a nossa carne, é que nós precisamos ser totalmente insensíveis, ignorar determinadas palavras de ofensas, de calúnias, de difamações que vêm para tentar nos atingir, nos ferir, nos ofender. Quando o cristão ainda não morreu, ele tenta se defender com dentes, com unhas. Eu não levo desaforo para casa. Quem ele, quem ela pensa que é para falar isso comigo? Enquanto não falar com o indivíduo, não tirar satisfação, não consegue dormir, porque fica pensando naquele que afrontou. Não consegue comer, porque perde o apetite de tanta mágoa e ressentimento que existe no coração. Com isso, nós vamos aprendendo que a discórdia, que o rancor, rouba a nossa vida e nos impede de viver. Portanto, irmãos, está morto é quando nada que alguém faça pode me atingir, porque eu bem sei que aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. Quando eu bem sei que o inimigo pode vir até por um caminho ao meu encontro, mas por 7 ele fugirá da minha presença. Quando eu entendo que nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, não há o que temer, nem a quem temer, porque está escrito: nenhuma arma forjada contra vós prosperará. Toda língua que se levantar contra vós em juízo, o Senhor as condenará. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é o próprio Deus quem o justifica? Por isso eu trago um conselho para os irmãos que aqui estão: morra. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: morre logo. Deixa a meninice morrer, para que a maturidade espiritual possa ressurgir em você. O meu companheiro de ministério, Ayrton, nós somos contemporâneos ministeriais. A história é interessante, que quando a igreja me enviou para Recife, no Pernambuco, para estudar no STPN, Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste, um ano depois enviou ele para o CTMDT, Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele se tornou o ministro do louvor, eu me tornei o ministro da palavra. E às vezes, ocasionalmente, ele sempre cita uma história que uma das suas professoras, diante de determinada situação de confronto, ela dizia para os seus alunos: olha, deixa eu dar um conselho a vocês, morre logo que dói menos. E a verdade é essa: morre logo que dói menos. É o que Deus disse a Paulo, que Cristo disse a Paulo: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E o aguilhão é o jugo que é imposto sobre o animal, para que ele siga retamente o seu caminho. Se ele for para a esquerda ou para a direita, ele vai sofrer, ele vai ser espetado pelo condutor. Portanto, meu irmão, morre logo significa o quê? Se entrega logo, se rende logo, que dói menos. Dói menos. E Deus nos chama para morrer. A vida cristã consiste nessa morte. Recapitulando, não estou me referindo a uma morte física, porque a morte não é necessariamente a ausência de vida, mas existem tantas outras coisas que em nós precisa morrer. O mal precisa morrer para que o bem possa ressurgir, renascer, reviver em cada um de nós. E aquele que não nascer de novo não poderá entrar no reino dos céus. E a forma de nascer de novo é deixar de viver para si mesmo. E eu tenho feito isso, tenho me dedicado, tenho me esforçado. Eu sei que não é fácil, porque às vezes eu vejo o velho homem tentando ressurgir em ira, tentando ressurgir em mágoa, tentando ressurgir com palavras ofensivas, tentando revidar com a mesma moeda,
E o que eu peço a Deus é que Ele nunca tire de mim a sensibilidade de ouvir a sua voz. Que Ele possa sempre sondar o meu coração, ver se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho reto. Porque eu não quero viver para mim mesmo. Eu não quero viver segundo as tendências da minha carne, segundo o sistema desse mundo. E eu sei que dia após dia eu preciso morrer. Está escrito em 2 Timóteo 2,11, fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se com Ele morremos, com Ele viveremos, com Ele venceremos, com Ele reinaremos. Portanto, ó Deus, se há algo vivo em mim, mata. Se há algo vivo em mim que não te agrada, mata e me ajuda a mortificar a minha carne, crucificar o meu mundo, para que eu possa declarar: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo para a glória do Filho de Deus, que por mim morreu, mas que por mim também ressurgiu e vivo está dentre os mortos, à destra do Deus vivo. Erga suas mãos e aplauda aquele que vive, aplauda aquele que reina, aquele que é poderoso, glorioso, maravilhoso, formoso és. Aleluia. Certo missionário que vivia em um dos mundos perseguidos, naquela região da janela 1040, ele veio visitar o Brasil, e em uma das suas conferências missionárias, um neófito na fé, um recém-convertido, ficou tão vislumbrado, tão impressionado com aqueles testemunhos de cristãos que estão morrendo diariamente, enquanto nós desfrutamos dessa paz, desse gozo, dessa liberdade que temos. O jovem procurou um missionário e ingenuinamente disse: olha, missionário, você sabe qual é o maior sonho que eu tenho como cristão? E o missionário disse: sim, qual é? Me diga. Ele disse: é poder um dia morrer por amor a Cristo. O missionário disse: meu querido, você não sabe o que fala, mas um conselho eu vou lhe dar. Você não precisa morrer por Cristo. Basta tão somente viver por Ele. Porque viver por Cristo significa justamente isso: crucificar diariamente a nossa carne, mortificar constantemente o nosso corpo, sepultar esse mundo vil, esse mundo pecaminoso. Sabe por quê, irmãos? O que o missionário quis dizer, eu até entendo: morrer por Cristo é fácil. Difícil é viver por Ele. É você celebrar sua morte todos os dias, como esposo, como um pai, como um patrão, como um funcionário, como ovelha, como líder, como vizinho, como um genro, seja lá como for, cunhado. Crucificar, andar mais uma milha, oferecer a túnica para aqueles que levam o nosso manto, oferecer a outra face para aqueles que nos ferem injustamente. Isso é viver com Cristo. É quando o velho homem deixa de viver, para que o novo homem possa reinar para a glória de Deus.
Desejo a todos vocês uma morte repentina, porque não basta ser crente, não basta ser santo, não basta ser justo, precisamos morrer. Sabe, queridos, eu ainda tenho esperança de que um dia, muitos que ainda estão no mundo, queira viver para Deus, mas também sei que esse dia só vai chegar quando a igreja deixar de existir para si mesmo e morrer para este mundo, para poder reviver para Deus. Com isso eu quero dizer que Deus pode salvar os cônjuges dos cristãos tementes, e eu creio que o esposo pode decidir viver para Deus quando observar que sua esposa já morreu para esse mundo. Eu creio que um filho pode decidir viver para Deus quando observar que os seus pais já morreram para esse mundo. Eu creio que um patrão pode decidir viver para Deus quando perceber que seus funcionários não vivem para si mesmos, já morreram para esse mundo. Eu creio que vizinhos um dia vão se converter e viver para Deus quando observarem o testemunho dos seus vizinhos que morreram para si mesmos. Eu creio assim, enquanto eu viver, assim eu vou crer. Não há mal que possa me fazer pensar diferente. Se coloque em pé em nome de Jesus, irmãos. Eu não sei quantos aqui estão dispostos a morrer, mas eu gostaria de te convidar a vir aqui à frente. Se há alguma área em sua vida que precisa morrer, eu quero te convidar aqui à frente para orarmos juntos, para louvarmos com uma só voz, com uma só fé, com uma só esperança, ao Deus que nós cremos, ao Deus que nós servimos. Aleluia. A minha oração é que a partir de hoje, e desde agora e para sempre, as pessoas não consigam mais ver você, mas assim como viram Moisés e a glória de Deus sobre a face de Moisés, possam ver o diferencial celestial sobre a tua vida, sobre o homem que anda com Deus na terra dos viventes, sobre a mulher que teme ao Senhor e é louvada. Ó Deus, resplandece em nossa face a essência da tua glória, do teu poder, da tua majestade. Que eu possa olhar para os meus irmãos e os meus irmãos olhar para mim e nos identificarmos verdadeiramente como cristão. O velho homem já não há mais, a velha vida já não existe mais. Nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Não queremos viver para nós mesmos, já não queremos viver segundo os nossos conceitos, mas segundo a tua vontade, Senhor, segundo o teu querer, segundo os teus propósitos. Visita cada vida, visita cada coração e faz essa cirurgia espiritual. Amputa todo o câncer do pecado, arranca todos os tumores malignos que possam existir em nossas vidas e nos faz viver e reviver, renascer e ressurgir para a glória de Deus, para a glória de Deus. Glória a Deus, glória a Deus.
Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.